Tudo que você quer é acordar tranquilo, relaxado, com as energias recarregadas e pronto para um novo dia. Mas você se vê perdido, gastando horas de seu sono à toa. Mas por que isso acontece? E aqui estão dois motivos, que são eles: pressão interna de resolver tudo no mesmo dia, a chamada ansiedade produtiva, e o seu inverso, que é deixar tudo para amanhã e fugir das responsabilidades. E também a incapacidade de aproveitar momentos de solitude de forma saudável. O cérebro nunca desliga de verdade. Como resolver isso? Vamos refletir juntos. Fala pessoal, tudo bem? André aqui na área. Então vamos lá para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou refletir aqui junto com vocês sobre a questão do sono, né pessoal? Como que a gente acaba perdendo horas e horas de nosso sono por motivos extremamente banais às vezes, tá certo? Coisas que podem ser resolvidas caso a gente se planeje mentalmente. Então, como eu falei no começo do vídeo, tem aquelas situações que você fica extremamente ansioso e você começa a ficar pensando tudo que você deveria ter feito no final do dia que você não fez, ou o contrário, quando você não é proativo e acaba deixando as coisas para amanhã. Isso acontecia muito comigo, isso acontece muito comigo ainda, pessoal, na minha vida pessoal, até por isso que eu estou fazendo terapia e não vejo aqui nenhum problema de com vocês, certo? Isso é uma dificuldade que eu sempre tive, então isso é uma coisa que eu tenho que lidar e aprender a lidar com isso, então exatamente por isso que eu estou fazendo a terapia, para me ajudar a não só me encontrar, mas a aceitar cada vez mais as minhas responsabilidades, mas enquanto isso, quando eu tinha minha empresa, eu perdia muito meu sono exatamente de ficar preocupada, vamos supor, tinha uma reunião no outro dia, tinha que apresentar os produtos para algum tipo de cliente diferente, isso me deixava extremamente ansioso e isso deixava, fazer com que eu perdesse muito meu sono. Isso com certeza deve acontecer com vocês também, pessoal, vocês ficam com aquela sensação de, poxa vida, o que eu tenho que fazer, como que eu vou resolver tal situação, mas o que a gente tem que pensar, gente, é que assim, a gente não pode colocar os burros na frente da carruagem, certo? Então a gente precisa fazer o que? A gente precisa linkar e colocar prioridades, o que a gente consegue fazer, que está ao nosso alcance, no nosso dia a dia, que a gente consegue fazer e colocar prioridades, certo? Aquilo que você não conseguir fazer, você simplesmente deixa para outro dia, tendo feito já outras coisas, Isso é totalmente o inverso do que eu fui na minha vida inteira, Isso é engraçado, porque na minha vida inteira eu sempre vou deixando para amanhã, e isso acaba acarretando diversas consequências, consequências negativas, óbvio, que eu estou tendo que colher isso, mas é uma coisa que eu já estou tratando, tá certo, pessoal? Então, e aqui vai o meu conselho, se você também é esse tipo de pessoa que sempre vai deixando as coisas para amanhã, acha que pode ir postergando, então aqui é uma dica, de quem já passou por isso e está tendo que lidar com esse tipo de situação. Então não seja assim, tá certo? O que você conseguir resolver no dia, você resolva, tá certo, pessoal? Agora, o que você não conseguir também, assim, o bacana de tudo isso também, lendo esse livro aqui, deixa eu pegar ele aqui, que é o Psicologia Positiva, certo, de Shirzad Chamine, ele diz que em certos momentos você não pode também ficar simplesmente se cobrando demais, tá certo, pessoal? Então, para cada tarefa, cada coisa que você realize, mesmo que seja de uma forma interna, sabe, de uma forma mental mesmo, você se elogiar, você se presentear, o presentear que eu digo no sentido assim, você se sentir realmente satisfeito com cada tarefa realizada sua, certo? Essa é uma forma muito mais positiva de você ver o seu dia a dia do que simplesmente você pegar e vamos supor, você tinha 6 tarefas, 7 tarefas importantes para fazer no seu dia e você conseguiu concluir 5. Em vez de você chegar no final do dia e pensar, poxa vida, não fiz tudo que eu tinha que fazer, você pensa, bom, ao menos eu consegui realizar 5 dessas 7 coisas que eu tinha para fazer, as outras 2 eu consigo fazer amanhã, tá certo? É uma forma muito mais positiva de você enxergar o mundo, pessoal, do que simplesmente você se frustrar, chegar no final da noite e pensar, poxa vida, eu poderia ter feito tudo que eu queria, não consegui, então eu sou muito ruim, sou um merda, enfim, então não pense dessa forma, tá certo, pessoal? Na leitura desse livro, ele diz muito sobre isso, como que os nossos sabotadores internos, eles estão o tempo todo querendo
lutar contra nós, né? Então existem diversos tipos de personalidades, né, que o autor cita que existem dentro de nós. Então tem a personalidade controladora, né, tem a hiperativa, né? Então tem o crítico, que é o principal, né, que é aquela pessoa interna que está sempre criticando a si mesma, aos outros, as circunstâncias, né? Então não seja, né, pessoal, esse tipo de pessoa, tá certo? Para que não chegue no final do dia e você acabar não se frustrando, tá certo? Então se recompense, né? Fique feliz para cada tarefa, cada realização que você faz. Isso é muito importante, né? Aquele estímulo positivo, né? Você ter esse tipo de estímulo que vai com certeza fazer com que o seu dia a dia seja muito mais positivo, certo? E existe o oposto, né? Que eu falei, que é como eu fui a minha vida inteira. Estou aqui criando literalmente um compromisso, né, não só com vocês, comigo mesmo, com a minha esposa, com todas as pessoas próximas, de cada vez mais aceitar as responsabilidades. Né? Então, isso é uma coisa que sempre foi uma dificuldade muito grande para mim, não vejo problema nenhum em falar sobre isso, tá certo? Acho que cada um de nós possui as suas fraquezas, possui as suas vulnerabilidades. Essa é uma vulnerabilidade muito forte minha, né, que eu estou, ao longo da terapia que eu comecei, já faz uns 2 meses, mais ou menos, estou tentando lidar com esse tipo de situação e tenho certeza que é algo que pode ser reversível, né, pessoal? Então, nunca é tarde para que você consiga buscar algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, certo? E o segundo ponto que eu trouxe aqui para a gente refletir junto, né, pessoal, é a questão da gente não saber aproveitar a nossa solitude, né? Aproveitar a solitude, eu quero dizer o quê? Exatamente aquela sensação de você aproveitar os momentos em que você está sozinho, tá certo? Acho que a gente dificilmente, né, a gente tem uma aversão muito grande a ficar sozinho, né? Então a gente tem essa sensação de que estar sozinho é ruim, certo, pessoal? E a gente acaba preenchendo, né, o nosso tempo com coisas que são vazias, né? Muitas vezes a gente acaba deixando de nos conhecer, né, para uma situação que seria muito positiva para nós, né, uma reflexão, né, muito importante a gente ter esse tipo de momentos de solitude, né, são momentos em que você realmente se vê internamente, né, o que você fez no seu dia de positivo, né, o que você fez de errado que você pode corrigir, né, então é muito importante a gente ter esses momentos de solitude, né, é assim que os artistas eles conseguem chegar às suas obras-primas, né, então são pessoas que conseguem e lidam muito bem com essa questão da solidão, né, pessoal? Eles traduzem esse momento de solidão, né, de solitude, certo? Em grandes obras, né, que vão ser aí eternizadas, né? E quando eu falo que a gente não está acostumado, literalmente, com essa questão da gente ficar sozinho, é exatamente isso, a gente fica preenchendo o nosso tempo, né, pessoal, com coisas que são vazias, tá certo? Coisas que vão contra nós, na verdade, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo, né, que é bem básico, né, mas quando a gente pega o celular antes de dormir, né, então todo mundo, né, ou grande parte das pessoas, né, possui esse hábito, né, de pegar o celular e ficar vendo redes sociais antes de dormir. Então, o exemplo que eu quero dar aqui para vocês, pessoal, pense o seguinte, tá? Pensa no seu cérebro, tá bom? Então, imagina que você está indo num cinema, né, você está lá assistindo aquele filme de ação com a sua esposa, sozinho, com amigos, não importa, né? Você está lá curtindo, então imagina o tanto de estímulos que você tem, né? Então, é som, é imagem, é tiro, etc, né? E você acaba, afinal, seu cérebro, durante aí 2 horas e pouquinho, né? Acaba ficando exposto a todo esse tipo de estímulo, né? Você já deve ter tido aquela sensação de quando você sai do cinema, né? Mesmo alguns minutos depois de você ter saído, parece que você ainda está dentro do filme, né? Isso por quê? Porque o seu cérebro, ele não é exatamente como o seu corpo, né? Então o seu corpo físico, né, ele saiu da sala do cinema, mas o seu cérebro ele ainda está presente naquela cena, então está tudo muito vivo dentro da sua cabeça, então é como se você ainda estivesse vivenciando aquela experiência, né? Ou uma outra situação também que pode ter acontecido com muita gente também, quando você vai para alguma balada, uma discoteca, né? Você vai para algum lugar que está com uma música muito alta, né? Você fica nesse ambiente durante muitas horas, né? E quando você sai desse ambiente é a mesma coisa, né? Parece que você está com um zumbido no seu ouvido, né? Parece que você ainda não saiu desse tipo de situação. Ou seja, nesses 2 exemplos que eu passei aqui para vocês, pessoal, são situações que, apesar de você, pode ser, né? Você pode ter se divertido, etc. Mas são situações que para o seu cérebro são situações estressantes, né? Situações estressantes no sentido que ele está sendo forçado fazer vários tipos, né, a responder vários tipos de estímulos, e isso acontece quando a gente
está pegando o nosso celular, né, e num momento que deveria ser um momento de relaxo, né, um momento de descanso, a gente pegando o celular, enrolando o feed, né, vendo Instagram ou qualquer outra rede social, né, pessoal? Então esse seria um momento em que a gente deveria estar descansando, relaxando, preparando a nossa mente para estar descansando, e na verdade nós estamos jogando mais estímulos negativos, né, jogando toda essa quantidade de informações, né, que vai deixar a gente mais ansioso, né, vai aumentar os níveis de cortisol no nosso corpo, né, o cortisol que é aquele hormônio do estresse, né, então tudo isso é um acúmulo de coisas, né, pessoal, que faz o quê? Faz com que a gente não aprenda, né, que a gente não saiba lidar com essa questão de estar sozinho. Então aqui a minha dica, pessoal, é exatamente isso, é você tentar fazer essa desintoxicação, sabe, antes de momentos de você em momentos que é para você relaxar, certo? Use ele para literalmente relaxar, tá certo? Não fica pegando e gastando esse tempo à toa, certo? Vai ler, vai meditar, né? Vai fazer alguma outra coisa, vai pintar, vai escrever, qualquer outro tipo de coisa, tá certo, pessoal? Eu acho que a gente se tornou muito dependente do celular, né? De redes sociais, de mídias sociais, né? Então a gente tem que ver, né? Como que a gente era quando a gente não tinha isso, né? Tá certo que existem pessoas, principalmente os jovens, que não sabem o que é isso, mas vamos pensar em pessoas, né, que têm aí de 20 e pouco, né, de 30 anos para frente, né, como que era a nossa vida antes das redes sociais, né, como que a gente se socializava, como que a gente conversava, como que a gente gastava o nosso tempo, como que a gente ficava mais produtivo, né, eu acho que a gente não pode se tornar refém da tecnologia, né, pessoal, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, tá certo? E eu vejo que tem sido muito prejudicial, né? Eu sei que já foram feitos diversos vídeos sobre isso, mas isso aqui é mais uma reflexão, tá certo, pessoal? Pra gente entender o que a gente pode fazer nesse tipo de situação, não é mesmo? Esse tipo de situação, para o nosso cérebro, é uma situação extremamente estressante, né? No momento que era para você estar descansando, estar relaxando, você simplesmente está jogando mais estímulo para sua cabeça, para o seu cérebro. Ou seja, ou como desfecho disso tudo, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, pessoal? Mesmo que você tenha as 8 horas de sono, as 7, 8 horas de sono, tá? Se você não preparou o seu cérebro de uma forma eficiente, se você não preparou o seu cérebro de uma forma certa para ele estar descansando, a sensação que você tem é que você vai dormir cansado e você acorda mais cansado ainda, né? Isso por quê? Porque quando você foi dormir, seu cérebro não estava totalmente descansado, né? Ele não estava relaxado, você não colocou o seu cérebro, né? Você, eu, todos nós, né? Então, estou dizendo aqui de uma forma reflexiva, tá certo? Isso aí eu me incluindo nisso, tá certo? Então, a gente precisa, né? Isso é uma coisa que eu faço muito, por exemplo, né? Quando eu vou dormir, né? Um pouco antes de dormir, eu tenho o péssimo hábito, né, de pegar e ligar o noticiário, né? Ligar num canal do YouTube que eu tenha mais familiaridade, que eu gosto mais, então eu pego e fico assistindo notícias do dia a dia antes de dormir. Isso é muito prejudicial. O gostoso é você pegar o quê? Pegue, né? Por mais que se você não quiser ler, escrever, etc., veja alguma coisa bem bobinha, sabe? Alguma coisa que vai realmente fazer você ficar flutuando, sabe? Alguma coisa que vai relaxar a sua mente. Então, de vez em quando, eu vou lá e pego algumas séries, né? Que eu gosto. Então, enfim, são umas séries bem bobinhas, assim, sabe? Coisinha mais... enfim, coisas do dia a dia, assim. Então, é isso que a gente tem que fazer, né, pessoal? Fazer com que o nosso cérebro esteja preparado para dormir, né? Coisas que vão ser gostosas de assistir, ou de ler, ou de fazer, e não informações que vão deixar a nossa mente cada vez mais cansada, tá bom? Pense bem nisso. Nosso sono merece respeito. Respeitemos o nosso sono. Bom, mas então é isso, pessoal. Essa foi a pequena reflexão que eu tinha para falar com vocês em relação ao sono, né? Algumas situações que a gente pode evitar e como que a gente pode fazer, ao meu ver, né? Diante das experiências que eu tive ao longo da minha vida, como que a gente pode fazer para que a gente tenha momentos mais prazerosos, né? E deixar que o nosso cérebro realmente descanse mais, tá certo? Então essa foi a reflexão que eu fiz aqui. Para vocês, espero que ela tenha sido útil para alguns de vocês, certo? Mas também deixa aqui nos comentários, né, pessoal, outras experiências que vocês tenham, como que vocês fazem para lidar com o sono de vocês, se vocês têm alguma dificuldade, né? Comenta aqui embaixo para que a gente possa ajudar cada vez mais uns aos outros aqui, que é esse o intuito do canal, né, pessoal? A gente trazer esse tipo de reflexão, esse tipo de situações do dia a dia, né, que a gente consiga ajudar uns aos outros aqui, que é o intuito aqui
nosso canal, certo? Então muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!